Conte-nos, Luísa, como que era a sua vida, a sua situação antes de chegar ao centro de ajuda? A minha filha foi a razão de eu ter vindo até ao centro de ajuda. Quando tinha 1 ano e meio, eu comecei a reparar que a minha filha tinha visões de ver espíritos e falar com eles. Eu, a princípio, não acreditei, mas depois, à medida do tempo avançando, comecei a notar que a minha filha tinha umas certas reações estranhas e fui procurar ajuda. Antes de você falar procurar ajuda, ela chegou a comentar consigo? Como que era? Sim, ela dizia: mãe, está ali um senhor. Eu disse: mas eu não vejo nada. Mas está ali, não vês? E ela insistia que falava e falava com eles e eu não via ninguém. Por isso eu pensava a princípio que ela estivesse a brincar, porque era uma criança com 1 ano e meio, não é? Então eu comecei a chegar a um ponto em que eu via que ela estava sofrendo e eu não sabia o que se passava. Procurei então a ajuda de uma vidente que me disse a mim que ela realmente via os espíritos e falava com eles como tal e qual que eu estou a falar agora com a pessoa em frente de mim, não é? E que ela ia ser uma vidente sofredora toda a vida. Eu fiquei muito preocupada, sem dúvida, e eu não sabia o que fazer. À medida que os anos foi avançando, quando chegou à altura em que ela queria namorar, eu comecei a notar que a Diana sofria cada vez mais. Então quer dizer que essas perturbações, essas visões, não ficou só na infância, ela foi até a adolescência, no caso. Sim, foi continuando, cada vez pior, não é? E soube que quando tinha 8 anos de idade se quis tentar matar, primeira vez, e quando tinha 17 anos, aí foi um caos terrível, porque ela tentou-se matar tirando-se de uma janela abaixo, com o 7º andar. Ela pediu-me diretamente a mim que a matasse, porque essa uma faca e a matasse. A sua própria filha chegou na senhora e falou para a senhora matá-la. Sim, sim, sim. Nesse momento, então, esse foi o fundo de poço, esse foi um momento mais difícil? Foi um momento muito difícil para mim, porque eu comecei a pensar, como é que eu posso ter uma reação dessas, pegar numa faca e matar a minha filha? Ela realmente está a passar por um mau bocado e eu não sei o que vou fazer. Então a minha primeira ideia foi esconder as facas todas com receio que ela o fizesse ela própria, não é? E tentava o mais possível falar com ela e desviar os pensamentos negativos, não é? Ela começava a ver visões, quando estava na cama à noite, ela sempre via alguém ir à casa de banho, abrir a porta do quarto, espreitar para lá para dentro, depois dizia-me sempre quem era. A senhora disse que foi uma vidente, a senhora foi a vidente, não resolveu o problema, não solucionou, ela orientou a senhora a fazer alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa? Sim, ela me orientou, disse que precisava muito de oração, que eu devia ir à igreja, pôr umas velas, só que não resultou nada, não é? Eu só via as coisas cada vez piorar mais. E eu vi que aquilo não era a solução. Então, foi nesse estado, então, que a senhora chegou ao centro de ajuda? Exatamente, porque eu já estava mesmo no fim de tudo. Se eu morresse naquele momento, por ver a minha filha sofrer tanto e eu me sentiria impotente, eu vi através da televisão o centro de ajuda. Eu disse, se ajudam os outros, se Deus ajuda, também me vai ajudar a mim. E foi com essa fé que eu vim até aqui e ela veio comigo a primeira vez. Depois eu fui lutando sempre por ela e ao fim de tudo ela sentiu vontade de ficar, foi ficando, já não vê mais espíritos, não tem mais perturbações, é uma vida normal, já não quer morrer. Graças a Deus. Qual é o conselho que a senhora dá para uma mãe, ou uma esposa, ou uma pessoa que tem um membro da família que tem perturbações, ou ela própria que tem perturbações, que já recorreu a tudo e mais alguma coisa, como também a senhora, porque começou com 1 ano de idade, isso foi até aos 17 anos, ou seja, uma pessoa que está enfrentando um problema há muitos anos e não sabe o que fazer. Qual o conselho que a senhora dá? O conselho que eu dou é que não se entregue nas mãos dos bruxos nem videntes, porque não vai resolver nada. Foi aqui que encontrei a solução, graças a Deus que eu consegui que a minha filha se libertasse. É esse o conselho que eu dou a uma esposa, a um esposo, a uma filha, a uma mãe, seja quem for, qual for o membro da família, que tenha problemas, se não encontra solução, aqui vai encontrar, porque Deus tudo pode. Começa agora o seu programa França em Direto e hoje estamos aqui para lhe libertar, sobretudo de todas as coisas ruins, como por exemplo, medo. Medo é algo que tem dominado a vida de muitas pessoas. O medo bloqueia, o medo impede as pessoas de
conquistarem o que elas desejam na sua vida familiar, sentimental e até mesmo financeira. O medo bloqueia a pessoa, não deixa a pessoa se exprimir, nem tampouco de chegar aonde ela quer chegar. Talvez, Pedro, esta pessoa está nos a assistir e ela está bloqueada com este medo. Medo que ela fique doente, medo que o projeto que ela tem não dê certo, medo que a pessoa que ela ama não lhe ame, medo de que, por exemplo, aquilo que ela está a tentar explicar ou até mesmo a tentar dizer não seja bem compreendido. Ela está atemorizada, porque o medo atemoriza. Além de atemorizar, bloqueia. Além de bloquear, impede. Exatamente, impede ela de ser o que ela quer ser. Impede ela ter o que ela quer ter. Impede dela fazer da vida dela um sucesso. Isso é que é por da realidade. E nós conhecemos pessoas, Alfredo, que por causa do medo, não são o que querem ser, não têm o que querem ter e não conquistam aquilo que desejam conquistar. Estão aí frustradas. Pessoas que nós conhecemos que têm talentos enormes, pessoas que poderiam fazer a diferença, mas devido a esse sentimento maligno, devido a esse sentimento que não é mais do que um sentimento, consegue bloquear as pessoas. Alfredo, a gente vê como é que um sentimento pode destruir uma vida. Exatamente, é como a Luísa dizia, que o próprio marido tinha medo de chegar em casa e ver ela mal. E então aí seria um problema maior. Como você acabou de ouvir a Luísa falar logo no início desta emissão. É exatamente assim. O medo faz com que a pessoa ela imagine coisas. Ela começa a imaginar coisas onde elas não existem. Ela começa a deduzir as coisas. E a pior coisa que acontece, Pedro, ou que pode acontecer, melhor dizendo, na vida de uma pessoa, quando ela não sabe o que vai acontecer, é ela deduzir o que pode vir a acontecer. É uma possibilidade. Mas por que a possibilidade, Pedro, tem que ser sempre negativa? Porque há a possibilidade de também ser positivo o resultado. Exatamente. O não, costumamos nós dizer, está sempre garantido. Mas por que não crer no sim? Por que não crer que você pode? Por que não acreditar que você consegue? Por que não acreditar que você pode ser uma pessoa feliz e uma pessoa realizada? Por que você há de ser uma pessoa negativa? Por que você há de ser uma pessoa derrotada? Por que você há de ser assim, infeliz? Não há motivo para isso, não. Se havia, vai deixar de haver, porque esta programação vai revelar para você o que você tem que fazer para você ser uma pessoa feliz e uma pessoa completamente realizada, Alfredo. E o Amigo 24 Horas já está ao seu dispor. Você que é uma pessoa vítima do medo ou você tem alguém na sua casa que está também sendo vítima desse problema. Ligue agora ao 0953 14 6504. Eu repito para lhe ajudar, para que você possa bem anotar o número. 0953 14 6504. Preste a sua atenção, por favor, porque a Jacqueline era uma pessoa com muitos traumas. Inclusivamente, era uma pessoa que, por causa desses traumas, tinha medo do escuro. E isso foi desencadeando nela uma vida de sofrimento. Veja como começa a história da Jacqueline e veja, sobretudo, como é que ela termina. Eu era uma pessoa cheia de traumas, problemas derivados do casamento que eu tive. Logo quando eu casei, eu não tive um dia que foi bom. Foi do início até o fim só sofrimento. A minha mãe, ela também tinha problema na vida sentimental. Comecei com o vício do tabaco, depois álcool, tinha medo de escuro. Comecei a ouvir vozes. Parecia que tinha alguém que me impulsionava a fazer o que não era correto na minha idade, na altura. Essas vozes diziam para mim tirar a minha vida. Eu era perturbada a ponto de tentar o suicídio. Chegou ao ponto que eu não respeitava mais nada. Minha mãe, aquilo era muita confusão na minha família. Eu era, como diz, eu era ovelha negra. Eu era aquela pessoa que não tinha... Olhavam para mim e toda a gente só falava mal da minha família. Eu era a pior de todas. Frequentava muito o centro espírita. E, entretanto, a procura de algo, a procura de uma solução, normalmente era pela minha vida sentimental. Eu casei espiritualmente com a entidade. Houve uma cerimônia e fizeram uma festa e foi um casamento, pronto, com comidas, oferendas. Eu usava uma aliança mesmo, na altura. Nessa aliança, a minha mão ficava em cima da mão do bruxo
e ele recebia várias entidades, que naquela aliança, cada entidade que ele recebia, elas ficavam ali, era uma aliança que eu tinha com cada uma delas. Tinha uma pessoa que na altura eu gostava muito dessa pessoa, então essa pessoa não queria muita coisa séria comigo, então eu comecei a fazer trabalhos de amarração, para amarrar essa pessoa para mim. Então era isso que me levava nesses lugares. Isso trouxe muitas consequências, más consequências. No meu primeiro casamento, que foi destruído, fizeram um trabalho, porque o meu ex-marido se envolveu com uma pessoa e essa pessoa, a mãe dela tinha um centro espírita. Então, foi destruído assim. Mas desse casamento eu tive 2 filhos. A relação com os meus filhos, eu não tinha... Nem posso dizer que tinha algum relacionamento, porque a minha mãe que tomou conta e a outra, minha filha, foi a minha sogra. Eu fiquei, quando acabou o casamento, eu fiquei completamente... Eu não pensava em mais nada. Só pensava em tirar minha vida direto, era uma voz toda hora, todo tempo. Eu conheci o centro de ajuda, a minha mãe. Ela foi a primeira pessoa aí. Hoje eu tenho paz, durmo tranquila. Hoje sou realizada na minha vida sentimental, sou casada, tenho um esposo maravilhoso, tenho minha casa, meu esposo tem um bom emprego, um bom trabalho, tem sucesso na vida financeira. Eu também sou realizada na minha vida financeira, estou iniciando um novo projeto na área da estética. Hoje eu acredito em mim e sou muito feliz, sou grata. Hoje o pacto que eu fiz foi cancelado, foi quebrado. Minha vida tem sentido, já não quero mais morrer e hoje eu sou feliz. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Qual foi o estado que o senhor chegou ao centro de ajuda, Sr. Meirelles? Eu cheguei ao centro de ajuda totalmente desesperado, ou seja, no fundo do poço, porque eu comecei por embradar pelos caminhos da toxicodependência com 13, 14 anos, fumando o cigarro, o AX, a Maria Joana, que era a erva, não é? E mais tarde, com 17 anos, comecei por injetar drogas ditas as drogas pesadas, e inclusive derivado à dependência da heroína e cocaína, eu e outros grupos de toxicodependentes, porque são drogas que são caras, digamos, não é? E originou a que a gente fizesse assaltos, não é? Para angariar dinheiro para comprar a heroína. Inclusive eu estive preso durante 6 meses, derivado à vida que eu levava, e pronto, e na cadeia, por incrível que pareça, eu também consumia droga, porque lá dentro também existia droga, não com tanta abundância, digamos assim, mas existia droga. Dentro do próprio presídio? Dentro do próprio presídio, onde estive detido 6 meses. E inclusive, derivado às drogas, que eram drogas injetáveis, eu contraí hepatite C crónica e hepatite B, onde os médicos, eu curei a hepatite B, mas que a hepatite C crónica que não a curaria. Há quanto tempo, Sr. Meirelles, o senhor ficou envolvido nos vícios? Durante 15 anos. E foi assim que eu cheguei no centro de ajuda. E o senhor se libertou dos vícios.
E foi curado também da hepatite C. E fui curado da hepatite C, onde a médica ficou boquiaberta, porque ela disse-me que aquela doença eu teria que tomar medicamentos para sempre. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa, Sr. Meirelles? Eu tenho a dizer o seguinte, que não há impossíveis para aquele que realmente querer mudar de vida, não é? Porque primeiro o passo tem que ser nosso, tem que crer que realmente existe uma solução, que existe um Deus que consegue todas as coisas, que pode todas as coisas, não uma religião, não uma filosofia de vida, mas um Deus que realmente pode todas as coisas. E quando a gente se entrega a esse Deus com determinação, com perseverança, o milagre, as coisas realmente acontecem. Quem nunca ouviu dizer, tu és a ovelha negra da família? Quem nunca ouviu dizer, tu não prestas? Quem é que nunca ouviu dizer, tu não consegues, nunca vais conseguir nada na vida? Isso são pragas. É verdade, isso são pragas. Ah, mas veio da minha mãe e do meu pai. Pois é, mas isso são pragas. São palavras negativas que o inimigo, ouvindo, são palavras negativas que acionam a ação do mal. E o resultado é esse aqui. Muitas vezes a pessoa é vítima desse medo porque ouviu falar, Pedro, que ela não pode. Ouviu falar que ela não consegue. Assim como a Luísa, como a Jacqueline e como outras pessoas disseram e vão ainda dizer nesta emissão, o medo não pode ser a razão pela qual esta pessoa está parada. Muito bem, Alfredo, como tu disseste, o medo, ele é um sentimento. E esse sentimento, claro que a pessoa dá crédito a ele e ele usa esse sentimento, melhor dizendo, quando é falado, quando é dito por alguém que da família, alguém próximo, alguém que tem credibilidade para com ela. É claro que quando ela ouve de outra pessoa que ela não conhece, esse sentimento não é tão forte, não é tão poderoso, não influencia tanto. Mas claro, daquelas pessoas que você mais esperava, que lhe dessem forças para acreditar, que lhe dessem forças para vencer, que lhe dessem forças para lutar, é exatamente aí que o medo, ele trabalha, usando aquelas pessoas que da sua família que não tiveram coragem de vencer, que não tiveram coragem de dar a volta por cima, que não tiveram coragem de tomar decisões, também não querem que você tome essas decisões. E eu tenho aqui o caso, o comentário da Laura, através do iurdtv.eu, que diz o seguinte: peço ajuda em oração, pois meu marido é usuário de drogas e fica muito agressivo e chega a ficar dias sem dar notícia. Nós vemos, Alfredo, a Laura, que ela tem medo do marido e tem medo do que possa acontecer na vida do marido. Se ela estiver conosco nesta sexta-feira, ela vai aprender o que ela tem que fazer para vencer essa situação. Com toda a certeza, até porque o que nós tememos, quando tememos com todas as forças, como diz a palavra de Deus, acaba por acontecer. Por exemplo, o Ricardo, é só um exemplo. O Ricardo, quando ele entrava no centro comercial, ficava aflito, desesperado. Tão desesperado que ele tinha que fugir, tinha que correr, sair dali. E por causa disso, por causa deste trauma, por causa deste sufoco, por causa deste medo, por causa desta situação que ele estava a viver no casamento, na vida dele, tentou até mesmo se matar. E de repente, Laura, você está com medo que o seu marido venha a ser cada vez mais agressivo e que as coisas venham dar errado para você? Você que tem que se libertar desse medo, Laura. Laura, você tem que afastar esse medo de você. Porque senão o que você está a temer vai acontecer. E não vai acontecer porque nós estamos a falar, nós estamos a lhe ajudar. Então você precisa se dirigir ao centro de ajuda mais perto da sua casa. Ou então, você entra no nosso site, centrodeajuda.fe, e vai ter todas as informações. Ou então, fica onde você está. Veja a história do Ricardo. E depois, então, você vai saber exatamente o que fazer para sair desta situação. Seja medo, maldições hereditárias, problemas graves. 3 horários, 10, 15 e 19h30 estão ao seu dispor já nesta sexta-feira. Conte-nos um pouco como foi essa etapa da sua vida antes de chegar ao centro de ajuda e o que aconteceu. Quais eram as batalhas ou quais eram as batalhas que você estava a enfrentar? Bom, a batalha era que eu estava com uma depressão. Eu tive uma depressão muito grande, onde eu apanhei 2 lesões auditivas. Essas duas lesões auditivas levaram-me a ter uma depressão mais profunda ainda. Eu a depender de medicamentos
medicação, 16 comprimidos por dia, que eu tomava à base de calmantes, muita medicação, onde eu não conseguia superar este problema, porque depois com exames, com raio-x, com taques que eu fiz, apanhou-me o sistema central nervoso, onde pronto, isso foi-me complicando muito mais o meu problema de saúde, onde eu me dificultava até no falar, no andar, eu caía muito, dava muitas quedas e pronto, não me conseguia equilibrar em mim. Pronto, eu estava sempre a cair, quando eu dava muitas tonturas, eu tinha que me apoiar, eu tinha que sair com a minha esposa para ir aqui, eu tinha que sair com ela agarrado, eu ia a um centro comercial, nem 5 minutos eu conseguia lá estar dentro, que eu tinha que logo sair a correr porque eu entrava em pânico, essas coisas assim que eu passava muito mal. Você percebeu então que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida não era normal, ser uma pessoa jovem e com todas essas, vamos dizer que a palavra certa são perturbações, a nível de trabalho, a nível de ambiente familiar, em que isso também prejudicava? Bom, Bispo, a nível pronto, de trabalho, eu deixei de trabalhar, porque com esses problemas ninguém consegue. Não é? Trabalhar, eu caía, eu desmaiava, eu sentia muito mal, muito nervoso, muito revoltado, com muita mágoa, com muito rancor dentro de mim, mas pronto, o pior para eu não trabalhar era porque eu não conseguia mesmo para nada, não tinha qualquer capacidade. Dentro da minha casa, eu cheguei, pronto, pus-me um esposo muito agressivo, um pai muito agressivo. Qualquer coisa que a minha filha fizesse, um barulho, um grito, que é coisas de criança, isso era o motivo para eu arranjar um problema, como costuma dizer, um pé de vento dentro de casa. Eu maltratava a minha esposa, não fisicamente, mas verbalmente, tudo isso complicava. Eu tentei o meu suicídio, foi um ato de desespero, onde eu cheguei mesmo ao limite. Eu vi que ali já não ia mais haver solução, que não havia mais solução e o que me restava era acabar com a minha própria vida. E pronto, e assim eu tentei o meu suicídio, mas nesse pensar no suicídio e tentar no suicídio, eu tive a oportunidade de conhecer o centro de ajuda. A sua chegada ao centro de ajuda, você estava nesse estado que nos definiu agora, com a vida toda complicada, nada dava certo, as perguntas do porquê sou assim, porquê minha vida está nesse estado, porquê eu não consigo mudar. E quando você chegou ao centro de ajuda, como é que foi, no caso, essa libertação, a chegada lá, o que é que você percebeu, o que é que mudou na sua vida? Comecei a ver a solução dos meus problemas gradualmente, não foi de uma vez só, não posso dizer foi do dia para a noite, não. Eu fui conquistando dia após dia. Quando eu fui ver, eu já estava sem a depressão. O médico desenganou-me, dizer que eu vinha a deixar até de falar. Eu estou aqui a falar, que me vinha até a motivar em físico-motor, e isso, eu estou aqui bem, saudável, eu não tomo medicação nenhuma para a depressão, eu estou muito bem, graças a Deus, eu sinto paz, alegria, sinto uma vontade enorme de viver, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos. Hoje o ambiente dentro de casa é outro? É outro, completamente. Já não tem essa agressividade com a filha? Não, com certeza, há paz, há alegria, há união. Muitos acreditam que já não há tempo. Nós do Centro de Ajuda acreditamos que ainda há tempo. Tempo para trazer de volta a vida ao seu casamento, o seu trabalho, a sua família,
a sua esperança, a sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer. Centrodeajuda.pt. Enquanto existir tempo, nunca é tarde demais. Muitos são aqueles que colocam as forças naquilo que não traz nenhum resultado. Em pensamentos negativos, em complexos, em pensamentos de inferioridade. Mas nós queremos desafiar o Senhor, a Senhora, a colocar a sua força naquilo que vai mudar a história da sua vida e vai fazer de você uma pessoa livre do medo, da negatividade, do pessimismo e dos complexos. Pedro, é um desafio que estamos a realizar com esta pessoa. Exatamente. E se você quer vencer então esse medo, esse trauma, esse complexo que tem trancado, bloqueado, amarrado a sua vida e os seus caminhos, então você deve nesta sexta-feira então levar uma garrafa com água como essa, porque nós vamos lhe ensinar o que você deve fazer para mudar esta situação. Não perca mais tempo, porque o tempo é precioso. Talvez, Alfredo, esta programação seja a última chance, seja a última oportunidade para ela. Ela não pode perder mais tempo. Por isso, nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, às 15, como também às 19 horas e 30 minutos. Detalhe, não esqueça de levar essa garrafa com água. Exatamente, porque essa garrafa com água será um ponto de contato entre o Criador e a sua vida. E você que tem estado a pensar nas coisas que são negativas, nós desafiamos a você agora a pensar naquilo que é positivo. Da mesma maneira que você diz, olha, hoje vai ser o último dia da minha vida. Por que você não diz que vai ser o primeiro dia da sua vida? Da mesma maneira que você tem pensado nas coisas negativas, por que você não age e começa a pensar naquilo que é positivo também? Está ao seu alcance. Para uma ajuda mais eficaz, vou deixar para você o amigo 24 horas ao seu dispor. O 0953 14 65 04. E você pode contactar conosco para que então a sua vida seja completamente diferente. Saiba que da mesma forma que você coloca a força no que é negativo, pode e deve colocar a força naquilo que é positivo. E para terminar esta emissão, quero colocar agora no ecrã do seu televisor, do seu computador, esta frase. Por favor, operador, pode colocar agora. Leia, por favor, esta frase em alta voz. Porque assim é, nós fazemos o bem sem olhar a quem. É por isso que não somos perseguidos, mas nós acreditamos em você. Seja feliz, viva bem, uma vida melhor espera por si.